boa noite. Pronto, estamos gravando já. Boa noite a todos vocês. Estamos com a sala cheinha hoje. Então, gente, precisamos comentar as questões de avaliação, né? A nossa matéria, digamos assim, foi finalizada no dia 24, né? Hoje é dia 1º, a gente estava programado para fazer a apresentação e discussão dos trabalhos finais. A gente reservou 2 dias para isso. E temos um terceiro dia para avaliar o curso e apresentar esse texto que eu acho muito bacana, que se chama O Etnógrafo, para a gente fechar tudo, tá? Lembrando que vocês têm direito à verificação suplementar. Então, mas, assim, não precisa ter um dia para isso, né? Também, não precisa ter um dia para isso. Não tem problema isso aí, então. Mas lembrando que vocês têm direito à verificação suplementar, né? O que a gente precisa combinar? Vamos botar assim, mais uma semana para vocês apresentarem os trabalhos finais, os trabalhos todos? O que vocês acham? Carolina! Por mim, ótimo, professora. Tá bom assim? Chroma key, Carol? Fundo, Carol. Eu não consigo tirar. Tô achando o máximo. Tô achando lindo. Tá em algum fuso horário diferente aqui, porque já tá de noite e tá de dia aí, Carol. Eu fui botar um monte, fui testando e não consegui mais tirar, eu deixei. Tá tirando ela tá pelo horário. Ela tá no Caribe agora, são 6h30 aqui no Brasil, são 3 horas lá por lá. Tá com solzão aí. Tá muito lindo. Então, olha só. Então, vamos lá, assim, se a gente conseguir, a gente tem 3 dias pela frente, né? Então, tem uma margem aí para a gente fazer coisas, tá? Se a maioria de vocês não deu conta de fazer esse trabalho, por uma razão ou por outra, que a gente, enfim, pode avaliar, né? Então, vamos ver aqui. Primeira coisa que eu acho que é importante a gente ver. Meu PC está com problema. Estou abrindo lá. Olha só, vamos ver aqui o que eu botei de avaliação para vocês. Eu botei aqui. Professora, uma pergunta. Essas avaliações podem ser feitas, por acaso, em dupla ou trio, coisa do tipo? Ou é melhor fazer um por um? Melhor fazer um por um, né? Aí já começa a ficar um negócio aí. Eu pensei até para diminuir a quantidade que você for corrigir também, mas... Não tem problema de corrigir, não. Eu gosto de corrigir os trabalhos. Gosto bastante. Olha só, se vocês quiserem fazer em dupla ou em trio, eu não tenho objeção, não. Só tem uma coisa. O nível de exigência vai aumentar. E aí são cabeças pensando, né? Assim. Entende? Então, eu não estou achando as propostas que eu fiz para vocês, eu não estou achando. Alguém pode me mandar para mim pelo grupo? Rapidinho, eu acho. Grupo? Aquelas propostas de trabalho final? Deixa eu ver se eu botei no... Peraí, a ementa eu tenho aqui guardada, mas as propostas tem que pesquisar. Não, as propostas eu mandei para vocês pelo Zap. Sim. Peraí. Mas acho que eu não salvei em algum outro lugar. Peraí, deixa eu ver se eu salvei. Poxa vida, devia ter salvado, né? Não salvei, que ruim. Que estranho isso, não se salva. Meio estranho mesmo. Será que eu escrevi diretamente no WhatsApp? O Juan mandou aqui. O Juan mandou no chat.
no chat as 3 perguntas? Foi isso, tá aí. Ah, beleza, beleza. Alguém consegue copiar do chat e mandar pelo zap? Peraí, deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Se eu consigo fazer isso... Pronto, vou salvar no Word. E aí, Professora, para mandar isso aí no grupo? vou mandar. Eu tinha mandado lá, mas não sei o que aconteceu. Então, olha só. A partir do roteiro, tá aí escrito, tá? Peraí, a gente pode fazer assim. Peraí. Vou fazer bonitinho aqui para vocês. Agora, deixa eu fechar o chat, fazer a apresentação, uma ventana. Me chamou? Então, aí. Tá baixo o seu microfone, não tô conseguindo. Tá baixo meu microfone, né? Não sei se é o meu computador Não, ou é o microfone, mas tá baixinho. eu tenho que falar mais pertinho, eu tenho que providenciar o microfone melhor. Porque quando eu boto o microfone, vamos tentar. Mas quando eu boto o microfone, em geral, dá um problema. Deixa eu ficar melhor. Mas não tô ouvindo nada. Tô conseguindo te ouvir, não, professora. Professor, parece que você tá mudo. Não tá, tá mutado o seu microfone. Ih, cara, só aproveitando a brisa do mar. Pronto, gente, já estou de volta. Tá bom. Sim. Tá. Assim, peraí. Estamos gravando, vamos apresentar. Vou dar a letra grande. Tá dando para ver direitinho as 3 propostas? Sim, mas falta uma, né? Falta 4 São propostas. 3. Ah, são 4. São 4. Nossa, Inclusive a quarta foi a que eu fiz. Coloca a quarta, então, por favor. A 4 tá no parágrafo da 3, professora. Tá no meio do parágrafo. Tá, verdade. Agora eu vi. É verdade, tá mesmo. Obrigada. Pronto. Então, tá tudo certo. Então, vamos lá. Isso seria para atividade 4, né, professora? Essa é para atividade 4. Na verdade, assim, o que a gente foi mudando ao longo, né, do curso, a partir dos comentários de vocês. A gente está no valor aqui também. A atividade 1, vamos pensar assim retrospectivamente. A atividade 1 era fazer um primeiro ensaio de alguma observação de algum grupo cultural. Poucas pessoas chegaram a fazer isso, não funcionou muito essa atividade.
tá? Aí, depois, a atividade 2 e 3, na verdade, tinha um erro, porque já tinha mudado e não tinha me dado conta. Ficou uma atividade só, a segunda, né? A segunda atividade era, a partir de algum dos filmes ou alguma outra situação que vocês quisessem, ou da situação descrita na atividade 1, ou de algum outro filme, ou de alguma série, do que vocês quisessem, né? Vocês reconhecerem duas situações de alteridade, né? Uma primeira... Foi isso que eu errei. Oi? Foi isso que eu errei. Não, não é da questão de errar, não, João. A gente faz parte disso mesmo. Não é assim... a gente vai aprendendo, vai fazendo, tá tudo certo, tá tudo bonito, tá? Não tem erro, tá? Errar é não fazer as coisas. A gente vai fazendo, vai aprendendo, vai assim mesmo, tá? Então, a segunda opção era fazer uma descrição de alguma situação de algum filme, alguma coisa que vocês fizessem, ou da própria situação cultural que vocês descreveram na atividade 1, e tentar localizar nesse filme, ou no que fosse, nessa situação, duas situações de alteridade, tá? Uma situação onde houvesse etnocentrismo, uma expressão de etnocentrismo, e uma outra que houvesse uma expressão, uma forma de lidar com a alteridade que fosse relativista, tá? Eu vou explicar de novo essa tarefa para vocês. A tarefa 3 era gravar um vídeo e uma coisa desse tipo, assim, que eu já nem me lembro muito bem como era. Aí estava complicado e tal. Aí a gente conversou e a partir das coisas que vocês foram dizendo, eu propus 4 opções para a última atividade. E ainda fiz uma promoção 2 em 1, final de período. Uhul! Tá? A promoção qual é? Faça atividade 1 e atividade 3. Foi uma Black Friday, né? Eu ia fazer essa piada. Black Friday total, né? Então, assim, agora, um comentário, né, gente? Vocês podiam ter se adiantado, porque uma coisa que a gente está vendo lá, pelo menos no curso de pedagogia, fizemos lá uma enquete com os alunos, e os alunos reclamam que os professores colocam todas as atividades no final do período. Eu não fiz isso, né? Vocês que estão me dando mais trabalho no final do período, estão vendo? Vocês podiam ter feito ao longo, né? Eu realmente assumo a minha culpa de não ter feito os trabalhos. Peraí, minha mãe tá me dando pão de queijo. É que o seguinte, sim, Então, não para você falar mesmo. Não, é que ela me veio entregar pãozinho de queijo. Mas é o seguinte, é que eu me enrolei muito com esse período. Essa mudança para ensino à distância me atrapalhou muito. Tinha que fazer tem algumas experiências pessoais minhas rolando, e que eu não queria explicar, mas eu me enrolei muito com as 5 matérias. Eu pensei, vou manter as 5 que eu manteria no curso, se tivesse rolando normalmente, e eu acabei, algumas matérias acabaram me puxando muita coisa, muita atenção, e eu acabei caramba, eu tinha que fazer os trabalhos de antropologia e acabei. Sim, isso foi minha culpa mesmo. Olha só, a gente não vai fazer aqui um rosário de minha culpa. Não vou fazer aqui confissão, entendeu? Tudo bem, a gente é adulto, fizeram. E aí é uma situação nova, todo mundo sabe, a gente está tentando achar uma solução. Só isso, tranquilo, tá? Mas, assim, eu acho que, em geral, vocês vacilam um pouco nisso, em geral, assim, né, na vida. Eu também deixo tudo para a última hora, mas não é boa ideia, não, porque depois a gente se atrapalha mais, tá? Eu entendo também que, dentre as disciplinas que vocês têm, é normal a gente ter mais apreço por umas do que outras. A gente fala assim, eu tenho 5 disciplinas, vou me dedicar mais a essas, 2 ou 3, sei lá, e as outras, a disciplina lá de educação, né, nem é tão importante assim. Eu entendo, né, entendo isso também, porque as disciplinas vocês têm uma hierarquia de prioridades. Olha que interessante, isso também tem interesse para a antropologia,
né? Quando estudante de pedagogia, eu já dei muita aula para licenciaturas na UFRJ. Eu trabalhei 2 anos lá e eu dava aula para geografia, dava aula para matemática, dava aula para letras, para educação física, para um monte de cursos diferentes. E era muito interessante, porque rapidamente eu consegui perceber que a representação, a maneira como eles representavam simbolicamente as disciplinas da faculdade de educação era muito negativa, né? Isso é um dado concreto, a gente sabe que isso acontece, né? E é interessante para a gente pensar sobre isso, mas isso é fato, isso é fato, e vocês têm boas razões para fazerem isso, eu concordo com vocês, inclusive, tá? Mas, enfim, e aí tem, assim, umas disciplinas que são mais próximas da área de vocês mesmos, da geografia, entendo tudo isso. E vocês sabem também por que vocês têm tantas disciplinas de educação na grade de vocês, não sabem? No currículo de vocês, e já foi pior, né? Isso aí por conta de uma coisa que chama otimização de recursos humanos, né? A ideia é fazer mais cursos com os mesmos recursos humanos, com os mesmos professores. Então, geografia, mas vai ter tipo um ciclo básico, todo mundo tem aula igual. E aí o cara de geografia fica tendo um monte de aula na educação. É chato, eu concordo com vocês. Mas, enfim, acabou o chororô, vamos lá, o que a gente pode fazer? Então, ficou assim. Opção 1, para o terceiro trabalho, tá? Então, não são 4 trabalhos, são 3 trabalhos, tá? Porque o segundo são 2 coisas numa coisa só, tá bom? Na verdade, então, ficaram só 2 trabalhos, né? Porque o primeiro também se juntou com o terceiro, tá certo? Então, a partir de agora, a gente pode falar em 2 trabalhos. Quem não fez trabalho nenhum tem que entregar 2 trabalhos, tá? Um trabalho que é de fazer essa observação da alteridade em alguma situação, e o outro é esse aqui. Vamos lá, esse aqui, olha. A partir do roteiro, opção número 1, a partir do roteiro de projeto de pesquisa, elaborar um pré-projeto de pesquisa que contenha todos os itens indicados no roteiro, articule no seu desenvolvimento pelo menos 3 conceitos fundamentais trabalhados na disciplina e articule os campos da geografia humana, antropologia e educação. Tá? Já temos um candidato que fez um trabalho desse e ficou muito legal, inclusive. Eu fiquei super satisfeita com o resultado, porque assim, a ideia é vocês, essa disciplina não ser uma coisa meramente escolar, entende? Uma coisa tipo, tem que passar nessa droga, nessa disciplina. É de alguma forma que vocês aproveitem ela para o que vocês gostam de verdade, né? A antropologia é uma disciplina muito flexível, muito adaptativa, muito boa para várias áreas, né? Se você vai num congresso de antropologia, nossa senhora, tem gente de tudo quanto é lugar que vocês podem não imaginar. Tem gente de turismo, de medicina, sabe? Sempre, de geografia tem um monte de gente. Então, sempre a antropologia ajuda, eu acho que tudo quanto é área, né? Ela é bem prática. Acho que para a antropologia, eu falo isso porque a companheira do meu filho é geógrafa, terminou agora há pouco a geografia, está fazendo mestrado, já terminou até na UF, lá em Niterói. E eu vi a monografia dela, né, o TCC dela, nossa, tem muito conceito de antropologia, muito, né, muito mesmo. Ela trabalha com os índios e tal, mas tem muito conceito de antropologia. Então, alguma dúvida em relação a essa primeira opção? Não? Tá tranquilo? Então, assim, na nossa pastinha eu preparei um texto que, aliás, gente, eu acho que para vocês, aquele texto, eu não sei, acho que foi Vinícius que usou. Foi Vinícius que fez o projeto, não foi? O pré-projeto? Vinícius, está aí? Pode falar da sua experiência? Não, não foi Vinícius, então. Ai, que droga, não me lembro quem foi. Mas, enfim. Isso, fiz o pré-projeto, não. Não, Vinícius não. Já sei, Vinícius fez a aula, fez o plano de aula.
Então, foi o Felipe. Isso, Vinícius, desculpa, Vinícius. Até falei com você no particular, foi ótimo o seu trabalho também. Mas então, daqui a pouco você fala do seu trabalho para gente. Foi o Felipe. O Felipe está por aí? Acho que não. Então, assim, o Felipe ele fez um projeto de pesquisa muito interessante. Né? Então, ele pegou aqueles tópicos que tem nesse documento que eu fiz, que vai ser útil para vocês, para a vida toda de vocês, para fazer TCC. É muito simplesinho, acho que é bem legal. Pena que o Felipe não está aqui para dar o depoimento dele, mas ficou bacana, tá? Então, essa é uma opção. Segunda opção, retomar o primeiro exercício, aí vale para quem fez o primeiro exercício. Para quem não fez o primeiro exercício, vale também para fazer o 2 em 1. Né? Para quem não fez o primeiro exercício e quiser fazer o 2 em 1, vai ter que escolher o 2, vai ter que escolher a opção 2, tá? Que é retomar o primeiro exercício e apresentá-lo em forma de pôster, na análise e discussão dos dados, dialogar com pelo menos 3 conceitos fundamentais trabalhados na disciplina. Tá? Então, tem que apresentar em formato de pôster. Eu coloquei também, isso para que eu estou fazendo isso? Para vocês irem se habituando com os gêneros do discurso acadêmico. Tá? Pôster, projeto, artigo científico, né? Tem que ser assim. 3, revisar algum trabalho de campo realizado em outra disciplina da GEL a partir do olhar antropológico. Alguém que tem revisitar, né? Alguém que fez um trabalho na GEL. Aí escreve, eu fiz esse trabalho na GEL e aí vou aproveitar e vou olhar o que tem aqui de interessante que a gente possa pensar em termos de antropologia. Apresentar em forma de pôster, dialogar com pelo menos 3 conceitos fundamentais trabalhados na disciplina. 4 opção, preparar uma atividade de ensino de geografia que leve em conta pelo menos 3 dos conceitos fundamentais trabalhados na disciplina. Tá? Aí o Vinícius quer falar da sua experiência um pouquinho, Vini? Você está podendo falar? Posso falar sim. Então fala pra gente aí. Então, eu tô pelo celular, não vou poder espelhar o trabalho, né? Mas eu tentei fazer meio que uma proposta de ensino, né? Com alguns conceitos que a gente teve na matéria e passar como se fosse um plano de aula pro filme Guerra ao Terror. Na verdade, a gente estudaria a doutrina Bush, né? E seria passado esse filme. Eu vou só abrir aqui no meu computador o artigo, que aí eu vou me norteando melhor. Tá. Só um minuto só. E o Juan também, se o Juan puder falar também, o Juan também fez essa opção. O Juan, deixa eu só comentar uma coisa. O Juan, ele fez um plano de aula, né? E o Vinícius fez uma atividade de ensino que são em 4 aulas, tá? Fala aí, Vinícius. Tá carregando aqui o arquivo. Abriu agora aqui. Então, Você quer apresentar pra gente? Não. é porque eu tô pelo aplicativo no celular e o negócio tá salvo no computador aqui, ó. Bom. Beleza? Uhum. Então, seria voltado, né, para terceiro ano do ensino médio, até porque a gente não vai dar uma aula abordando esses conceitos para alguém do fundamental, né, que nem a gente consegue entender de primeiro momento. Seria na primeira aula, a gente estudaria o texto que a professora passou, do Sonacirema. Eu fiz a escolha desse texto porque eu achei interessante, né, que eu não pude ler antes, eu li durante a aula e durante a aula eu tava até achando, pô, aqui pessoal estranho, não sei o quê. Aí depois eu fui me ligando, eu falei, pô, isso é uma paródia não, né, é um texto que reflete as nossas próprias
práticas, né, cotidianas. Aí seria explicado isso em um... Oi? Acho que pode ser uma paródia. Você escreveu no seu trabalho que era uma sátira, né? É, Eu não sei muito bem qual a diferença de paródia e sátira, mas eu acho que pode ser as duas coisas. feito o primeiro debate, que seria mais voltado para estudar, né, esses conceitos de alteridade, que eu li uma resenha bem legal no Google Acadêmico que frisava, né, esses conceitos presentes, o que poderia gerar um debate, e nesse debate poderiam surgir situações de alteridade, de entender mais a cultura do próximo e principalmente olhar a nossa cultura de uma maneira externa, assim, como não se como não ser inserido na própria cultura, se isso é possível, no caso, né? Isso aí, Vinícius, que você falou, é um exercício que é proposto pelo Gilberto Velho, né? Que é de estranhar o familiar, né? A gente tentar olhar para a nossa própria cultura com um olhar de estranhamento, que é esse olhar que o antropólogo precisa ter. O olhar antropológico é um olhar de estranhamento, né? A gente olha assim uma ceia de Natal, uma festa de Natal, é super familiar para a gente. Professora, desculpa, agora eu estou montando meio que uma ideia na minha cabeça. Pode falar, por favor, repetir o nome do autor e dessa ideia do olhar de estranhamento? Gilberto Velho. Gil... Gilberto Velho. Tem um texto que a gente leu dele. Velho. Tá na nossa bibliografia, tá? Tá. Não, eu tô com o documento do Word aqui aberto para salvar as referências que você for falar. Tá. E aí, Vinícius? E Vinícius, você pode liberar para a gente esse texto que você achou no acadêmico? Posso sim, posso dar uma procurada aqui e mando lá no grupo. Pode ser? Beleza. Mas aí, como eu vou falar do trabalho, eu vou explicar a matéria, eu acho que todo mundo aqui já sabe, né? Da doutrina Bush. Não explicar a matéria, não. Ah, tá. Aí, enfim, na segunda aula seria passado, né? O conteúdo em si, todos os fatos, desde os anos 80, da guerra dos rebeldes contra o governo pró-soviético, dos anos 90, dessa quebra, né, dos Estados Unidos com os rebeldes, principalmente afegãos, né? Aí depois da quebra de vez, que culminou no atentado de 11 de setembro, dos Estados Unidos invadindo o Iraque, enfim, todos esses fatos que a gente já está cansado de ouvir, da Guerra do Golfo, enfim, seria tudo isso passado, né? Na terceira aula, a gente faria uma análise do texto o conceito de cultura entre ilhas e fronteiras, que a professora também passou em salão, né, em chamada. Aí seria explicado mais ou menos para ele de uma maneira superficial, para não encher de informação, até porque acredito eu que um moleque de 17 anos não vai se sentir tão interessado assim a ler esse texto, que tem uma linguagem até meio pesada para ele, né? Mas eu acho que eu destaquei duas citações para ser passado, que seria: o conceito de cultura pode ser uma importante chave para compreendermos as estruturas sociais, o conjunto de regras, o meio moral e as relações de poder em qualquer sociedade. E também o que, segundo o autor Barth, né, que ele diz: as distinções étnicas dependem justamente da interação social com o outro e não de uma diferença naturalizada ou anteriormente definida pelos contrastes sociais. Então, o filme em si, Guerra ao Terror, seria passado com o intuito dos alunos observarem essas relações, né, entre os militares americanos e o povo iraquiano, e que essa interação entre eles, que seriam
tipo, o que definiam as fronteiras, né? Porque esse texto ele fala sobre a fronteira do Brasil com a Bolívia, se eu não me engano, Isso. e nesse não seria uma fronteira territorial, talvez assim, dizendo, né? Seria uma fronteira de Territorial, Vinícius, como é que a gente pode chamar? uma fronteira territorial? Como é que a gente pode chamar essa fronteira? Você está buscando uma palavra aí, que não é territorial, você está certo. Sabe qual é o nome que a gente pode É, não dar? é Fronteira simbólica. qual? Fronteira simbólica. E aí É, você pode ser. está um outro conceito que é muito importante na antropologia. Uma fronteira, existe uma fronteira simbólica entre os soldados americanos, não é? E os soldados afegãos. Não, não seriam nem soldados, seriam civis mesmo. Civis, exatamente, os civis, os que são voluntários, né? E tem uma coisa que eu achei Não, não, no filme não passa os rebeldes armados. Passa só uma parte, mas tipo, não vai a fundo. O filme expressa, tipo assim, no cotidiano mesmo, dos soldados desarmando bomba, que eles ficam bastante. Qualquer movimento diferente na cidade, eles ficam já assustados, até porque ele não conhece outra pessoa, e tem o outro lado também assustado com o exército, que eles têm uma visão de, pô, o cara é do Ocidente, bombardeia diversas cidades aqui, ele não é muito bem meu amigo, né? Seria mais isso. né? Então, olha só, eu acho que o Vinícius já deu uma geral assim, no trabalho dele. O que foi muito bonito no trabalho do Vinícius? Né? E que faz o trabalho do Vinícius, enfim, que me faz ficar muito satisfeita. Né? De alguma maneira, ele consegue usar alguns dos conceitos da antropologia para um problema que é caro para vocês da geografia. Né? Ele conseguiu usar perfeitamente, operar com esses conceitos. Né? Então, aí, ele conseguiu trazer uma história que é muito bonita, uma situação que você tem a alteridade. O que é alteridade? São essas distinções. Christian está entrando aqui, peraí. Essas distinções identitárias, né? Se eu sou um soldado americano, eu não sou um jihadista, acho que é assim que chama, né? Um rebelde afegão, né? Se eu Sim, sou um sim, sim. rebelde afegão, eu não sou um soldado americano, né? Eu sou e aí repara como as representações entre eles mudam radicalmente. E o Vinícius foi muito hábil nisso, fiquei contente, porque ele pegou o texto das fronteiras, né, do Brasil com a Bolívia, e trouxe para uma outra realidade que é muito comparável, apesar de não ser, nesse caso, nem uma fronteira física, né, mas tem uma fronteira simbólica aí muito interessante. E aí a questão é, nesta relação de alteridade, o que é relação de alteridade, gente? São duas identidades que se opõem, e para uma se estabelecer, ela se estabelece praticamente em oposição à outra, né? Eu não sou afegão, eu sou americano. Eu não sou americano, eu sou afegão, tá? Quando você cria, isso é alteridade. Alteridade, a alter, eu já falei isso para vocês no começo do curso, né? Alter significa outro. Eu acho que é latim, tá? Significa outro. Então, o que é o outro? É aquilo que eu não sou. É uma questão filosófica. Aquilo que eu não sou é o outro. O que não é idêntico a mim é o outro. O que não se identifica comigo, aquilo com o qual eu não me identifico é o outro. O outro é sempre meio assustador, né? E a gente até deu exemplos assim, basta uma pessoa, sei lá, fazer o arroz de uma maneira diferente, entendeu? Você vai acampar na praia, lá onde a Carol está, e aí a gente vai acampar e vai resolver fazer um macarrão, miojo. Aí vai chegar alguém e vai assim, não, a boa é pegar a água da praia e aí já bota na panela e ferve e faz o miojo aqui mesmo com a água do sal do mar. Aí vai ter outro falando, que isso, maluco? Não, vai ficar salgadão, porque vai evaporar, sei lá o quê. Enfim, qualquer
E alter, é muito bonita essa palavra, né? De alteridade. Eu queria que vocês, pelo menos, se apaixonassem por essa ideia, conseguissem entender isso. Eu estou pedindo pouco, entendeu? Cultura, alteridade, essas coisas básicas da antropologia. É você entender que o outro também te traz o quê? Uma alternativa. A alternativa vem da palavra outro também. Olha que bonito, né? É uma alternativa. Então, o Vinícius, por exemplo, aqui está mostrando, está dando uma alternativa de como fazer o trabalho. É possível lidar com a disciplina de uma outra maneira, né? E cada um vai lidar de uma maneira própria, com a singularidade. Isso que interessa a antropologia, né? A gente não está interessado nos universais, a gente está interessado nos particulares que são compartilhados por um grupo pequeno. Em geral, são pequenos, não são muito grandes esses grupos, tá? Então, ficou ótimo, tá? Eu queria que o Juan, você pode falar do seu trabalho um pouquinho? Posso, professora? Então, eu também fiz um plano de aula. Eu fiz para o 9º ano, também por conta da questão da maturidade, mas eu não coloquei no ensino médio porque eu fiquei pensando que o ensino médio está muito atrelado a conteúdo pré-vestibular. E aí eu fiquei pensando onde se encaixaria, mas enfim, é uma aula, uma simulação, né? Então eu poderia colocar também, mas enfim, eu fiquei pensando nessas coisas. E o tema da minha aula é o meu lugar e o lugar do outro. Eu tentei meio que relacionar os conceitos da antropologia que a gente viu na aula, viu nos textos da professora, com o conceito de lugar da geografia. Porque, na verdade, eu já estava pensando que o conceito de lugar da geografia e os conceitos da antropologia se conversam bastante. Porque, enfim, são diversos conceitos de lugar, mas o que eu trabalhei da Doreen Massey, acho que é assim que fala o nome dela, fala muito da questão do como você se relaciona com o lugar, né? Um lugar, falando de um lugar afetivo, das pessoas que formam aquele lugar, das pessoas de vários lugares que formam aquele lugar. Então, você mora num bairro que tem um pessoal que veio do Nordeste, um pessoal que veio do Sul, um pessoal que é imigrante, sei lá, da Itália, e aí todas aquelas culturas juntas e misturadas fazem um lugar, aquele lugar único e que só você, não só você conhece, mas aquele lugar único que só aquelas misturas só existem ali. Podem existir outras misturas parecidas em outro lugar, mas são sempre singulares. E coloquei como objetivo geral propor a reflexão dos alunos sobre a sua relação com o lugar em que vivem e a cultura que vivem, e a relação com o lugar e a cultura do desconhecido. E os meus objetivos específicos foram refletir a respeito do que é cultura, discutir a alteridade, como lidamos com ela, e eu coloquei entre parênteses a alteridade é nós e eles. Discutir etnocentrismo e relativismo, pensar sobre o conceito de lugar e relacionar os conceitos de cultura e lugar. O Vinícius teve uma boa ideia de fazer mais de uma aula, eu não pensei nisso, eu coloquei tudo numa aula só, e aí eu fiquei até pensando que eu ia precisar de umas 3 horas para dar essa aula, porque, enfim. As atividades que eu propus, primeiramente eu iria expor o conceito de cultura, segundo a antropologia, explicaria, né, para os alunos que é um conjunto de regras impostos e vividos por um grupo social. A intenção de expor o conceito de cultura e não fazer assim uma atividade assim, tipo, galera, vamos discutir o que vocês acham que é cultura. Eu quis expor de uma vez para poder otimizar o tempo, porque eu vou querer fazer esse debate um pouco mais na frente. E aí eu leria o texto do Ritual do Corpo entre o Sonasirema com eles. E aí aconteceria o debate. O debate seria sobre o Sonasirema. Então eu ia propor algumas perguntas para os alunos debaterem, né, sobre esse texto. Eu ia perguntar para eles o que vocês mais estranharam sobre esse povo. Eu ia perguntar depois se vocês veem alguma semelhança entre nós e eles. E aí eu destaco nós e eles, porque é aqui que vem a questão da alteridade. E a última pergunta que eu suscitaria para o debate é sobre os hábitos desse povo. Perguntaria para os alunos, vocês encorajariam ou desaprovariam esses hábitos, essa cultura desse povo, desse Sonasirema? Eu vou copiar você nas próximas aulas. Eu fiquei pensando que a minha aula desse texto fica muito solta. Eu vou pegar todas as perguntas. Posso, Juan?
Pode pegar. Eu vou cobrar uns direitos autorais. Simples, mas eu pode pegar. Então, essa pergunta também é para se relacionar com a questão do etnocentrismo e do relativismo, né? Você encoraja ou desaprova a cultura do outro. Depois eu ia apresentar o texto da Doreen Massey. Na verdade, eu ia apresentar um resumo do texto, né? Porque é um texto acadêmico e tal, vai ser um pouco chato. Só dar uma pincelada no que é esse lugar para geografia. E eu ia pedir para os alunos escreverem responderem no caderno deles, descreverem o dia a dia na rua, no bairro, na cidade deles, se for uma cidade pequena, e dissertar quais são as pessoas, quais são os lugares, as atividades que eles acham que definem aquele lugar deles como único. E aí a aula ia encerrar com eles apresentando as respostas para essa pergunta que eu fiz, né, que eu pedi para eles fazerem no caderno. Os recursos, pode... Acabou? Tá bom? Não, os recursos didáticos ou a metodologia seriam os textos impressos, o projetor, né, para apresentar o texto, caderno, lápis, caneta, né, para eles poderem escrever, e o debate seria em círculo, assim, com os alunos. Eu prefiro assim, acho que as ideias literalmente circulam melhor. A avaliação seria a participação deles e apresentar a atividade realizada no caderno. E é isso. Ótimo. Muito bem. Outra possibilidade, estão vendo? Agora, o que mais? Alexandre, quer falar do seu? Ah, sim, outra coisa, vocês estavam falando aqui, eu estava lembrando de um autor, que eu não estava lembrando o nome, que eu sou esquecidésima, mas aí já achei aqui, chama Manuel Delgado. Eu vou escrever para vocês aqui no chat. Esse antropólogo é um antropólogo argentino, ele tem muito interesse para vocês na geografia. E ele fala em território, em lugar, tá? Ele fala nas tribos, e ele é um antropólogo urbano. Eu acho ele bem legal, bem bacana mesmo para pensar essas coisas de lugar, de território, de tribo, né? De espaço. Ele trabalha com espaço urbano. A partir da leitura dele, eu fiz uma pequena etnografia no Baixo Gávea, aqui no Rio de Janeiro. Então, o que eu fiz? Eu peguei o Rio de Janeiro e descobri, por exemplo, que no mesmo lugar tem vários lugares, né? Que é evidente, né? Mas eu fiz uma observação que foi ao longo da semana, de segunda a segunda, e também ao longo das horas no mesmo dia, e descobria que territórios e lugares da praça eram ocupados por pessoas diferentes. Então, por exemplo, o mesmo banco da praça, que de manhã ficavam babás observando as crianças brincando na areia, né? Engraçado que isso mudou, porque atualmente não tem mais babás ali. Mas nessa época tinha, né? De noite ficavam jovens tomando cerveja, entendeu? Então é muito interessante você pensar o lugar desse jeito, né? Quer dizer, não é o físico, não é geografia física, né? É geografia humana. Então, o lugar ele não se caracteriza pelo território, mas pela territorialidade, pelos usos, né? Pela maneira que se usa, e não só pelos usos, mas como também pela produção de representações simbólicas, né? Então, imagina, vocês estão imaginando a situação, uma praça, né, que de manhã ficam crianças brincando nessa pracinha, brincando, tomando suco, entendeu? Aí aquele mesmo banquinho que serve para a mãe ficar, ou a babá ficar ali, esperando a criança com suquinho para guardar as coisas, a criança, sei lá, quando cai, o que significa para uma criança que está brincando numa pracinha o banco onde a mãe fica, né? Significa aquele porto seguro, significa que quando eu caio, eu vou correndo para esse banco, né? Agora, para um boêmio, um jovem boêmio que está lá bebendo, pode significar, nossa, o banco... aí ela foi para o banco. O que significa ela foi para o banco para o pessoal que está de noite bebendo, entendeu? Pode significar que ela está passando mal e está vomitando, pode significar que ela está querendo ficar com o cara.
são outras significações completamente diferentes. E é o mesmo lugar, entre aspas, mas não é o mesmo lugar, né? Então, eu fui vendo como as tribos vão mudando, né? Então, nessa mesma praça, sexta-feira de manhã tem uma feira, né? Nesse mesmo lugar que tem a feira, no domingo tem uma feira de antiguidades. Nesse mesmo lugar, enfim, tem muitas coisas diferentes acontecendo dependendo do horário e dependendo do dia da semana também. Ainda descobri que os próprios bares, né, da praça, que tem a opção de bares aqui no Baixo Gávea, eles são usados por públicos diferentes e significados de formas diferentes dependendo do dia da semana. A galera, a tribo que vem no Baixo Gávea na terça-feira não é a mesma tribo que frequenta o Baixo Gávea no domingo à tarde, por exemplo. Ou mesmo na quinta-noite, ou mesmo na quarta-tarde. A quinta-noite, por exemplo, ela é invadida por torcedores de futebol, né? A terça, à noite, ela já tem um público de boemia, de bar e tal. Então, essa ideia de lugar é muito, muito, muito legal, tá? Enfim, outro colega que fez o trabalho foi o Alexandre. Alexandre, quer comentar um pouquinho? Eu conversei com uma pessoa que trabalha aqui no condomínio, né? E eu queria saber um pouco mais, né? Uma das coisas que eu achei muito interessante é que, tendo 40 anos, né, ele é de uma família, né, daqueles moldes antigos, né, uma família bastante extensa para os padrões de hoje, né. Ele tem 10 irmãos, né, eu não sabia que ele tinha 10 irmãos, né. Ele já trabalha aqui no condomínio há 11 anos e então era uma situação que eu desconhecia, né. E sempre quando eu... Alexandre, uma situação de alteridade para você, né? Porque isso é uma outra cultura, é uma coisa outra para você, é uma outra alternativa de família que é estranha para você, não é natural para você, não é idêntica à sua família, é uma outra, né? Exato. É um cara que... E também eu já tinha visto a filha dele, né? A última vez que eu vi a menina foi no dia da eleição, que eu era o presidente da sessão, ela apareceu de máscara, né? Eu falei, vem cá, você é filha do Anderson, né? Então, ele tem somente uma filha. É interessante porque nessa conversa que eu tive com ele, nessas vezes, e também nas oportunidades anteriores, sem o objetivo de inquirir, ele nunca me falou da companheira, ou então eu não sei se ele tem atualmente a companheira, né? Eu sei que ele tem uma filha e que ele cuida da filha, já é uma moça. Mas aí eu perguntei a ele, né? Bom, o seu pai, o que seu pai diz, né, do fato de que você só tem um filho, né? Porque é uma situação diferente, né? Então, ele deu a resposta, né, dizendo que, bom, você não puxou ao seu pai, né? Então, ele não repetiu, né, a mesma história do pai em formar uma família tão grande. Mas, assim, passando de carro ali pelo portão, ele abre o portão, fecha o portão, às vezes eu fico assim, meu Deus, esse cara fala tanto no telefone, né? Como é que pode, né? Ficar tanto tempo no telefone? E aí eu fico preocupado, às vezes, né? Porque as pessoas, elas estão, às vezes, numa situação vulnerável, né? O condomínio, às vezes, precisa fazer um ajuste de contas, né? Então, a gente foi diminuindo o número de pessoas, né? E hoje todo mundo tem controle do portão. Então, eu fico pensando assim, né? Será que ele pensa, né, na probabilidade de que um dia ele possa não mais estar aqui trabalhando conosco, né? E o que ele está fazendo? Quais as perspectivas, né? Ele sabe qual o lugar que ele ocupa no mundo, então...
é como eu digo no final, né? Eu espero que, às vezes, né, esse contato superficial ou alguma oportunidade que a gente tem para a gente fazer uma trilha, como a gente já fez, que ele tenha a possibilidade, né, de buscar alguma coisa a mais, né, para que ele não possa ser pego desamparado nos anos à frente. Eu achei uma coisa que eu fiquei pensando no seu trabalho. O seu trabalho ele não atende a nenhum das quatro propostas, né, Alexandre? Sim. Tudo bem, ficou mais. Não faz mal também. Agora, eu fiquei pensando assim, de alguma forma ele dialoga com o primeiro trabalho que você faz, e aí daria para você fazer um projeto de um trabalho futuro bem legal, ou mesmo fazer desenvolver a terceira proposta de avaliação, que seria você fazer dialogar esses dois etos, essas duas culturas tão distintas, né? De um lado, os seus companheiros, que são os trabalhadores aristocratas, lembra disso, essa categoria? Sim, né? sim. E, de outro lado, um trabalhador que não tem, que justamente está na condição oposta, né? Ele no final do texto ele diz, né? As pessoas me reconhecem, me chamam às vezes de risadinha, né? Porque eu estou sempre alegre, né? Isso é a minha maneira de viver, né? Então, é uma pessoa que vive assim, né? Alegre, mas vive o presente, né? exato. Uma maneira que eu achei interessante, que você poderia, se você quiser, né? Se você quiser, já tá aprovado, já fez as atividades, não tem problema nenhum. Mas, assim, se você quiser, isso eu estou falando para todo mundo, tá, gente? Juan também já fez, já está aprovado, Vinícius também. Mas se vocês, quem já fez as tarefas, está aprovado, tá? Agora, se vocês, por alguma razão, Vinícius eu dei um retorno para ele, Juan também. Aí o Juan já falou, poxa, poderia ter feito em 4 aulas, poxa, poderia melhorar. Se quiser refazer e dialogar comigo, não, eu estou aqui para isso, é meu serviço. Tá? Vocês podem... Obrigado, professora. Obrigado. Então, vocês podem fazer. Agora, se não tiver vontade de fazer, também não tá mal. Mas, assim, uma sugestão que eu fiquei pensando, eu acho que o bonito do teu trabalho, Alexandre, seria você podia fazer um trabalho até com título, até te dando sugestão do título, né? Que seria assim, trabalhadores, operários, como é que era o conceito mesmo? Não, aristocracia operária. Aristocracia operária. Como é que você chamaria essa outra classe de operários? É difícil. Aristocracia operária porque o cara é meio Macunaíma, né? Vocês exato, Macunaíma. Mário de Andrade, Macunaíma. Então, É um personagem amoral, né? Exatamente. E assim, um personagem muito livre, né? Que não tem, porque assim, o que eu acho interessante é que a descrição que você faz daquele primeiro grupo, né? Que é a aristocracia operária, essa aristocracia operária é engraçado porque o termo é aristocracia, mas ela tem muito de burguesia, né? no sentido clássico da palavra, né? Não no sentido do senso comum, mas no sentido de que são todos motivados por um desejo de subir na vida, né? de se mobilizar, de ter mobilidade social, né? de ascender socialmente. Para mim, eu acho que esse é o ponto principal do primeiro grupo. Isso, né? Que dá... E aí você... Isso a luz ela está variando aqui. Eu atribuo uma parte disso a Gilberto Braga, 1980, Água Viva. Que é uma novela que trabalha com esses dois conceitos, com esse conceito, né? Você tem um núcleo, né, bem sucedido e um outro núcleo, né, que quer ascender socialmente, né?
e tem, mas assim, esse rapaz que você entrevistou, o Anderson, é muito interessante porque ele é um operário, mas ele não tem esse ethos burguês, ele não quer deixar de ser operário, ele não pensa no amanhã, ele pensa em estar rindo, estar feliz da vida dele, pegar a praia dele, entendeu? Ele não tem assim essa ambição social, digamos assim, né? E é muito estranho para uma pessoa que vem da sua história, que se identifica, né, com essa aristocracia operária, enxergar isso, né? Tanto que a sua surpresa com esse estranho, né? Essa coisa Amgleichung, acho que é assim que se fala em alemão, que é um termo que o Freud tem um texto muito legal, que se chama justamente o estranho, né? E o estranho, depois, se vocês quiserem, vou mandar para vocês. Eu já falei desse livro para vocês. É um livro preciosíssimo da antropologia. Tem vários ensaios sobre o estranho. Tem vários ensaios de autores, de antropólogos, sociólogos importantes, né? Fazendo ensaios sobre essa situação de alteridade, de estranhamento. É um texto muito legal, tá aí. Eu podia trabalhar com ele também. Acho que tem interesse, os textos são mais densos, mas enfim. E aí o que o Freud vai dizer é que tem alguma coisa, às vezes, de estranho na gente mesmo, né? E ele liga essa palavra em alemão, significa também não familiar, aquilo que não é familiar, é estranho, né? E a gente se assusta, é meio aterrorizante, tanto que a sua reação é assim, caramba, ele não vê que ele pode ser demitido, né? Ele não tem um plano B diferente do grupo que você entrevistou no primeiro trabalho, né? O grupo que você entrevistou no primeiro trabalho, eles têm plano B, tem plano C, né? O cara trabalha na firma, mas ao mesmo tempo é professor, o outro já está tentando fazer não sei o quê, já não me lembro as situações, mas eu me lembro que tinha assim, eles eram muito empreendedores, né? E esse outro não é nada empreendedor. Então, são duas formas distintas de lidar com o trabalho, né? Então, existe uma alteridade aí, fica bem interessante. O que eu senti falta, Alexandre, no teu trabalho, um pouquinho do Juan e menos no do Vinícius, Vinícius foi o que mais conseguiu dar conta dessa questão conceitual, mesmo assim podia ter desenvolvido mais. E eu queria deixar claro isso para vocês, porque todos os textos, todas as atividades, seja qual for a que vocês escolherem, o que eu estou querendo? Que vocês operem com o conceito, né? Então, o Vinícius estava me perguntando o que era conceito, teórico e tal, e assim, eu acabei escrevendo à toa enquanto eu estava cozinhando, fazendo as coisas, mas eu gostei da definição que eu dei. Foi inspiradora para mim mesma, né? Uma coisa assim, que o conceito teórico ele surge da observação do campo empírico, né? Então, por exemplo, esse conceito e outra coisa, na antropologia a gente tem dois termos, dois conceitos em par também, né? Um par conceitual, que são as categorias emic e as categorias etnic, tá? A emic é dos próprios nativos, tá? Então, por exemplo, a categoria aristocracia operária é uma categoria, emic, que é de fora, e a étnica é dos próprios nativos, né? Não é dos nativos, não é uma categoria nativa, aristocracia operária, tá? Assim como as categorias que o Gilberto Velho usa para falar da relação da classe média com as drogas, né, que são os nobres e anjos, também não são categorias nativas, são categorias conceituais que ele usa. Mas ele constrói essa categoria a partir do campo empírico, né? O antropólogo pode fazer isso, tá? E algumas categorias são teóricas, mas nunca são meramente teóricas, nunca são exclusivamente teóricas, porque as categorias elas são construídas a partir da observação empírica, a partir de algum fenômeno social,
tá? Então, é por conta dessa observação que se criaram esses conceitos em antropologia. E por que a gente usa eles? Né? O que é um bom conceito? A gente tem que pensar em conceito em termos de ferramenta, né? Como se fosse um martelo, como se fosse uma chave de fenda. Né? É bom para tudo? Não, depende do que você quer. Se você quer pendurar um quadro na parede, você vai precisar de um martelo, né? E de um prego. Mas se você precisa fixar, sei lá, alguma outra coisa, talvez você precise de uma chave de fenda. Se você for montar um armário, né, você vai precisar de uma chave de fenda e vai precisar de parafuso. São outras ferramentas. Então, não tem uma ferramenta, por exemplo, essa ferramenta conceitual, lugar, né? Territorialidade, por exemplo, é uma ferramenta conceitual da geografia, que está super na moda na geografia. Isso é um conceito de territorialidade. Se você olhar bem político, talvez desse, só metade seria um uso. Peraí, vou abrir aqui. Professora, tá cortando. Agora. Tudo que você falou agora há pouco, a gente não ouviu nada. Você falou. No último 1 minuto, mais ou menos, ficou picotando. Eu não consegui entender nada. A última coisa que eu entendi é que você falou que territorialidade estava na moda em geografia. Ah, tá bom. Então, por exemplo, tá bom, não perderam muita coisa, não. Então, esse conceito, ele é um conceito que, se vocês olharem os trabalhos de TCC, por exemplo, em geografia, provavelmente, sei lá, eu chutaria isso, que 99% dos trabalhos utilizam esse conceito. Mas se você for olhar mais a fundo, com mais cuidado, talvez metade deles só utilize adequadamente esse conceito, né? Utilize como uma ferramenta, na maior parte das vezes, é alguém tentando aparafusar um parafuso usando um martelo, tá entendendo? Então, mas como está na moda, tem que usar a territorialidade. Aí fica lá e destruindo o martelo, destruindo o parafuso. Então, a gente não tem que usar... Qual é a prova de que um conceito ele é útil? A prova de que um conceito é útil é que ele é fecundo, tá? Que com essa ferramenta você vai enxergar o seu objeto de investigação de um jeito melhor. O seu material de campo começa a se organizar, você começa a ter ideias, aquilo é operativo, tá? Então, por exemplo, tanto no caso do Juan como no caso do Vinícius, os conceitos que eles usaram de alteridade são operativos para os casos que eles trouxeram, né? Eu acho que especialmente do Vinícius, né? Então, ele conseguiu transportar, vocês entenderam o que ele conseguiu fazer? Foi muito bacana, ele conseguiu transportar um conceito da antropologia para uma questão de política, de política global, né? A questão dos Estados Unidos, a crise no Oriente Médio, e conseguiu enxergar ali uma questão de alteridade, né? De diferença cultural. Tem uma passagem no texto do Vinícius, é um texto pequenininho, gente, tá? Que é isso mesmo, vocês estão fazendo um trabalho de final de disciplina, né? Para ninguém fazer TCC aqui. Mas isso não me importa. O que importa é ter aquela faísca, né, de bom uso. Isso aí que está me interessando. E eu consegui ver isso nesses trabalhos e fiquei muito feliz, né? Essa faísca de bom uso, tem uma hora que eu achei maravilhoso, Vinícius. Se você quiser, você pode falar um pouquinho mais sobre isso. Se não quiser, também não precisa. Que eu fiquei com vontade que você desenvolvesse mais isso. Mas olha que bonito que é. Você imagina um campo de batalha, imagina que os americanos estão apoiando, que é essa situação, né?
apoiando e armando mesmo os afegãos para fazer uma guerra ali, né? Só que a guerra, para os soldados americanos, tem um significado não só bélico, mas tem um significado econômico, né? Porque a gente sabe o valor que tem a indústria bélica para o Império Americano, tá certo? Agora, para os afegãos, a luta, a guerra, o jihad, né, que é a guerra santa, tem um outro significado completamente diferente, mas é a mesma guerra. Tá entendendo que bacana que é? Então é o mesmo, é o mesmo banco de praça, né? Que é significado de forma diferente. Tá aí a alteridade, né? No caso do Alexandre, o trabalho é o trabalho, mas cada grupo, esses dois grupos sociais que ele conseguiu entrevistar e ter contato, eles se relacionam com o trabalho de uma forma completamente distinta. Eu me lembro, por exemplo, quando eu trabalhei no morro do PPG, né, Pavãozinho, Cantagalo, era muito doido, porque lá tem umas categorias nativas que são os nordestinos e os negros. São categorias nativas, eles ocupam lugares diferentes na comunidade. A população negra nessa comunidade ocupa um lugar, e a população de nordestinos, imigrantes que vieram do Nordeste, ocupam outro lugar. Eles se relacionam com o morro, com o trabalho, de forma completamente distinta. Tá? Então, o que é que os nordestinos dizem dos negros? Que eles são vagabundos, que eles só pensam em se divertir, que eles não pensam no futuro, que eles estão sempre de oba-oba, que estão sempre curtindo a vida, bebendo e tal, namorando, tá. O que os negros falam dos nordestinos? Pô, galera, mão de vaca, não sabe viver, não. A vida deles é só trabalho. Caramba, eles só juntam dinheiro, não se divertem. Que vida merda que eles têm. Então, é muito legal, porque eu escutava os dois, entendeu? Eu escutava os dois. Às vezes eu colava num e falava, pô, esses caras têm razão, que horror ser assim, né? Porque eles têm esse espírito de imigrante, de nordestino, então eles vieram aqui para ganhar a vida, para ser melhor, para crescer, papapá. Eles não se divertem no morro. Eu vi isso nos dois. E aí também não tem gentrificação? Oi? E aí também não tem gentrificação? Os nordestinos? Quem são os donos do morro? Os caras que fazem, os empreendedores são os nordestinos. Em geral, são os nordestinos, entendeu? Eu estou falando nesse morro específico, na época que eu trabalhei, que já faz muito tempo. Isso aí foi no começo dos anos 2000, tá? Mas era essa situação que eu observei, né? Então, a gentrificação acontece o quê? Eles são super empreendedores, eles trabalham, vão comprando as propriedades, vão construindo mais, vão construindo prédios, né? E depois alugam caro. Enquanto isso, a população negra está curtindo, ela assim, se diverte, entendeu? Vive de um outro jeito, é alteridade, não tem que dizer qual que é bom, qual que é ruim. Tá entendendo? Não é essa a questão para o antropólogo. A questão é que uma outra alternativa, uma outra possibilidade de se relacionar com o mundo do trabalho, né? Então, eles não pensam realmente no futuro, eles não pensam em acumular. De alguma forma, eles são menos capitalistas, né? Eles não são muito empreendedores. Assim, não é que sejam todos assim, evidentemente, é uma generalização, né? Mas a gente nota, a gente observa isso, tá? Então, voltando aos conceitos que eu queria que vocês utilizassem, voltando à segunda tarefa, que tem gente que não fez ainda a segunda tarefa, tá? Então, vamos fazer uma revisão aqui. Conceito de alteridade, conceito de cultura, para começar, né? Então, cultura não é esse sentido que a gente vê no senso comum de fulano é mais culto que o outro, tem cultura, porque vai, não assiste, escuta, gosta de música clássica, ele é muito culto porque gosta de música clássica. Isso não é cultura para antropologia, tá? Cultura para antropologia
seria uma rede de significados, né, que orientam as nossas ações, né? Então, assim, no tempo livre, o primeiro grupo de trabalhadores que o Alexandre entrevistou, se eles têm um tempo livre, eles estão empreendendo, eles estão tentando outra coisa, eles estão pensando no futuro, eles estão acumulando capital, eles estão comprando propriedades, né? Eles estão pensando na aposentadoria, estão pensando no futuro. Então, eles não têm final de semana para lazer, eles estão querendo só depois, né? Assim, o prazer, o lazer é adiado, digamos assim, né? E para o outro grupo, não. Para o outro grupo, para o grupo do Anderson, né, do Marambaia, o Marambaia, ele é o risinho, é o sorrisinho, ele está o tempo inteiro pensando em se divertir, tem tempo livre, ele vai para a praia, ele é caiçara. Agora, outra coisa interessante, né, Alexandre? Quando você pergunta para ele se ele é caiçara, ele não se acha caiçara. Ele nem sabe o que é isso, né? Ele não faz ideia o que é quilombo, né? Que eu tive inicialmente que falar para ele, né? O que acontecia lá na Marambaia, né? Na Restinga. Então ele achava que lá tinha um presídio. Não, aquilo lá foi uma fazenda de engorda. E o que é a fazenda de engorda? Aí também flanando na ideia. Uhum. Pois é. Então, aí também é uma coisa para a gente pensar, como também que no mundo acadêmico a gente fala tanto dos caiçaras, fala tanto dos quilombolas, mas essas categorias são nativas? Não são, né? Pelo que eu estou entendendo, não. São categorias que são construídas no mundo acadêmico, que elas têm um valor, mas têm outro valor. Então, é importante a gente escutar o nativo, escutar aquele povo que a gente estuda nos seus próprios termos, tá? Então, pensar em cultura desse jeito, pensar... Então, assim, cultura é um conjunto de significado, como é que a gente significa o espaço, o que para a gente significa aquele banco de praça, o que para a gente significa um tempo livre de lazer, né? O que para a gente significa ser um rebelde afegão. Eu assisti um filme, Vinícius, num festival de curtíssima metragem, que eram os filmes que é muito, eu adoro esse gênero, que são filmes assim que variam, acho que de 2 a 5 minutos, são filmes muito curtos, né? E são geniais, você tem que fazer... aliás, nunca mais vi isso, vou procurar, porque agora tem tudo na internet, a gente pode buscar, né? Então, é um filme assim muito impressionante, das coisas mais impressionantes que eu vi em toda a minha vida, né? Que foi um documentário feito por um afegão, que era um homem-bomba, tá? E foi um documentário feito por ele mesmo, tá? E o documentário consiste no seguinte: o cara, sei lá, não me lembro mais se ele acorda, sei lá, começa a ação, ele preparando a bomba, ele escreve uma carta para a filha dele, dizendo que ele está entrando na Guerra Santa, que a Guerra Santa é importante, não sei o que lá, que ele está se despedindo da filha, ele escreve essa carta, ele bota a carta no lugarzinho lá para a filha ver, no quartinho dela, sei lá o quê. Ele bota as bombas em torno do abdômen dele, cola aquelas bombas, prepara, é toda uma preparação para você ser um homem-bomba, né? E ele vai para uma ação, se enfia, acho que se eu não me engano, dentro de um carro, e isso tudo é filmado. E ele explode. O final do filme, o cara explode, entendeu? E morre. E acabou o filme. E aí você fica assim, caraca, como assim? Isso é muita alteridade, né? Assim, Homem-Bomba é uma alteridade enorme, né? Como entender, como não estranhar alguém que oferece a própria vida por uma luta política, por uma luta religiosa, né? E quando a política se mistura com a religião, é muito doido, é muito doido. Então, aí você vai dizer assim, ai, que absurdo, esse cara é louco. Não, é a cultura dele. E mais, a filha provavelmente ficou orgulhosíssima do pai,
entendeu? Porque naquela cultura, um pai que faz isso, ele não é tido como maluco, ao contrário, ele é um herói. Aquilo tem outro significado. Então, cultura tem uma situação parecida no filme. Nesse filme que você mostrou, eu não conhecia esse filme, eu vou tentar ver, Vinícius. Vou tentar ver, anotei, vou tentar assistir. E vou tentar achar esse que eu estou falando, Homem-Bomba, acho que se chamava Homem-Bomba mesmo, sei lá. Eu já andei procurando e não achei. Então, isso aí que é cultura. Eu queria que vocês entendessem Professora, isso, né? cuidado que procurar homem-bomba no Google pode vir uns. Tipo, o algoritmo pode ficar louco. Aí. Sei lá. Eu gosto de brincar com o Google, ferrar a cabeça dele de vez em quando. Ele acha que ele sabe quem eu sou, mas de vez em quando eu despisto ele. Aí busca uns negócios diferentes, assim. Às vezes o Google só me manda coisas cultas, coisa cabeça, assim. Eu falo, ei, Google, pode me mandar uns negócios assim mais populares de vez em quando também, coisa chata, né? Porque você fica viciando o Google, né? Então, o conceito de cultura é isso, é simples, né? É aquilo que define, é um conjunto de significações com as quais você se identifica e tem um sentimento de pertença, né? Essa coisa de sentir pertencer a um grupo, isso é importante. E aí a gente conversou isso ao longo da disciplina inteira. E na hora de fazer o trabalho final, vocês não aproveitam. É bobagem isso. Vocês deram depoimentos ao longo da disciplina. Então, assim, tenta dar uma revisada nos textos. Um texto que eu acho que é muito legal de vocês revisarem para fazer esse trabalho final é aquele texto dos conceitos fundamentais de antropologia, né? Que eu fiz com todo carinho ali, explicando os conceitinhos fundamentais. Esse texto também das fronteiras, das ilhas e não sei o quê, eu já não me lembro mais o nome do autor que o Vinícius usou, ele é um texto maravilhoso para vocês também. Por quê? Porque ele faz um resumo da teoria, entendeu? Ele faz um resumão, ele tem um capítulo que é um resumo de todo embasamento teórico, está ali, tá? E o que é importante, que faltou no trabalho do Juan e do Alexandre? Trazer a teoria. O Juan, ele cita os conceitos, eles estão lá presentes, né? Mas precisaria ter um plano de aula que tem um plano de aula mais longo, que tem uma justificativa onde você pode se estender mais teoricamente. Não precisa fazer, tá, Juan? Mas assim, até eu sei que. Não, mas eu senti mesmo. Acho que no e-mail eu até expliquei, né, que eu poderia, né, se você quisesse, mas eu compreendo, assim, realmente ficou. Eu citei, é isso que você falou, mas eu poderia ter feito um texto corrido, explicando mesmo. E o do Vinícius também não foi enorme, não. Acho que tem 3 páginas, entendeu? Então, assim, é só para vocês, só para eu me certificar um pouco isso, né? Que vocês estão sabendo usar a ferramenta, entendeu? Então, eu queria pedir isso para vocês, que vocês usassem 3 conceitos da antropologia, o de cultura, óbvio, tem que entrar, mas em algum momento no trabalho explicar o que é cultura, explicar o que vocês entenderam por esse conceito, como é que vocês estão usando ali, tá? Então, assim, no segundo trabalho, voltando para o segundo trabalho, a gente pede para o texto Você Tem Cultura, explica bem o conceito de cultura, com certeza. Ótima lembrança. Isso é ótimo também. Tá? O conceito de cultura, então, a gente tem no da mata, que está bem fácil ali. O conceito de alteridade é isso que eu acabei de falar, já dei vários exemplos para vocês aqui. Tá? Então, os dois grupos de trabalhadores do Alexandre, do trabalho de campo do Alexandre, os 2 lutadores no Oriente Médio do Vinícius, por exemplo. Vamos pegar esses 2 casos de alteridade. São 2 situações que a gente tem alteridade aí. A alteridade acho que já está tranquilo para vocês. É uma outra forma de lidar, alter, é o outro, é o que não sou eu. É o nós e o eles. Nós, soldados americanos, eles, rebeldes afegãos. Nós, funcionários da onde mesmo, Alexandre? Funcionários da... Estatal. Nós, funcionários da estatal,
e eles, esses operários macunaímas que não estão pensando no... Eu vou pensar num termo para isso. Pensa no termo, cria aí um termo, os macunaímas, sei lá, os marambaias. Pode ser os marambaias, tá aí, que é um termo nativo também, né? Ou risadinha, sei lá o quê. Então, existe essa alteridade. Quando você coloca um diante do outro, né? Você pode se relacionar com essa alteridade de duas grandes maneiras, né? Uma é de forma etnocêntrica, né? Dizer assim, caramba, por exemplo, digamos que o Alexandre encontra o Marambaia e sai para fazer uma trilha com ele, e em vez de curtir a trilha, fica, pô, ô Anderson, você tem que... Cara, você não pode ficar assim, não. Você sabe que você pode ser demitido a qualquer momento, você tem que pensar no futuro, Anderson. Você tem que pensar na sua vida, por que você não faz um cursinho de noite técnico de não sei o quê, entendeu? Se o Alexandre fizer isso é uma postura etnocêntrica que pode ser boa também, isso é muito interessante, né? Porque o Alexandre, nessa atitude, ele está se colocando numa posição de que ele se acha melhor, ele acha a maneira de lidar com o trabalho dele, do grupo dele, melhor, né? E eu também acho, né? Mas o Anderson pode achar o contrário. O Anderson pode falar assim, pô, esse pessoal se mata de trabalhar, depois morre tudo aí de infarto cedo, sem comer ninguém, sem se divertir. Sei lá o que ele pensa. Pode ser outra coisa, né? Provavelmente é, tá? É o caso dos nordestinos e dos negros numa comunidade na Zona Sul. Então, o etnocentrismo, ele também não é sempre negativo, né? Como eu disse para vocês, eu não sei se vocês viram o vídeo que eu apresentei no Congresso de Antropologia, que eu botei para vocês também, que era sobre isso, né? Alexandre, quer falar? Pode falar. Não, isso que você está falando me lembra um texto que eu li há muito tempo, né? Isso aí na época que as pessoas ficavam mandando, encaminhando e-mail, né, de coisas interessantes que leram, né? Não era o tempo do WhatsApp, não era tempo de rede social do jeito que está agora, né? Mas era, por exemplo, um homem bem-sucedido, ele entra num barquinho para fazer uma travessia. E aí ele começa a conversar com o camarada do barquinho, né, que também pesca, né? E aí ele começa a dizer, né, olha, você poderia estar pescando e se aí você chamasse outros ali da sua vila e aí vocês poderiam formar uma cooperativa e daqui a pouco você estaria liderando a cooperativa e mais alguns anos você estaria vivendo na cidade tal e depois você poderia curtir a vida como uma pessoa, né, com dinheiro no banco, e na realidade ele está vivendo aquilo que ele estaria propondo para ele ter no futuro. Isso é uma piada, né? Que é muito legal. E o cara fala assim, mas vem cá, doutor, não estou entendendo, mas para que eu ia juntar tanto... Mas para que eu ia pescar mais? O negócio começa assim, quantos peixes você pesca? Aí ele fala, eu pesco por dia, eu pesco 2 para minha família. Não, mas você podia pescar mais peixes. Mas para que eu vou pescar mais peixe? Aí ele fala, não, porque aí você podia vender. Mas para que eu vou vender? Porque com dinheiro você podia aumentar seu barco. Mas para que eu vou aumentar meu barco? Não, porque aí você podia contratar mais gente e vender mais peixe. Mas para que eu vou querer vender mais peixe? Aí vai indo assim. Aí depois, não, porque aí você podia ser um grande empresário como eu. E aí ele fala assim, sim, mas para que eu quero ser um grande empresário como o senhor, né? Não, porque aí o senhor podia tirar suas férias e poder curtir um lugar maravilhoso como esse, paradisíaco. Aí o cara responde assim, eu já tenho isso, meu irmão. Exatamente. Paraíso. É muito boa essa piada, é maravilhoso, né? Então, assim, isso aí, por exemplo, essa piadinha... Às vezes né, o que a gente procura tá diante da gente, né? E a gente complica tudo, né? Mas aí você está indo para o lado mais assim, moral da história. Vamos tentar puxar para a antropologia. Na antropologia, o que essa piada tem de interessante?
nessa relação de alteridade entre o turista, o empresário turista e o barqueiro simples, o pescador simples, né, existe uma alteridade e o empresário se coloca, lida com essa alteridade de forma completamente etnocêntrica e colonialista. Ele quer colonizar o outro, né? Ele não respeita, ele acha que o outro tem que ser igual a ele quer mudar o outro, né? E agora, em alguns momentos, querer mudar o outro é muito bem-vindo. Isso que eu acho importante, né? O projeto de educar, ele é colonialista, né? Todo mundo que vai ser professor, a gente não quer que a pessoa, por exemplo, não possa aceitar que vocês continuem pensando que cultura é escutar música clássica, né? Por quê? Porque eu estou colonizando vocês, eu tenho um projeto colonizador para vocês, né? Eu quero colonizar vocês para o campo da antropologia. Isso é um projeto de transformação do outro, né? Nesse aspecto, eu vejo uma superioridade no conceito antropológico, claro, né? Enfim, então, o etnocentrismo ele não precisa ser, porque eu acho que vocês também ficaram no senso comum do etnocentrismo, entendeu? De pensar que etnocentrismo é não respeitar o outro, é não ser agradável com o outro. Não é por aí, entendeu? Quando eu faço uma campanha de prevenção à AIDS, por exemplo, pelo uso de camisinha, eu estou sendo etnocêntrico, entendeu? Por quê? Porque eu estou desrespeitando a cultura do pessoal que não usa camisinha. E ainda bem que tem gente que se dedica a isso. Vocês não acham, certo? Então, assim, nem todo etnocentrismo é nazismo e leva ao extermínio do outro, né? Muitas vezes ao contrário, né? Mas, de todo jeito, todo etnocentrismo tem por trás o propósito de transformar o ponto de vista do outro, de transformar o modo do outro estar no mundo, né? De dizer, olha, o que você faz é errado, não usar camisinha é errado, né? Então, tem uma pegada etnocêntrica aí e colonialista? Tem, mas a gente acha que está legal, porque a gente acha que é importante usar camisinha. Mas para o pessoal que não gosta de usar camisinha, eles vão ter milhões de argumentos ótimos para não usar camisinha, né? Que eu já tive, como antropóloga, a oportunidade de escutar esses argumentos, e são alguns bem interessantes, se vocês querem saber. E eu não estou defendendo nenhuma coisa nem outra, não, mas é interessante escutar o outro, né? Por que a pessoa não usa? Não é porque ele é um maluco, porque ele é um louco, né? Imagina um ocidental vendo um homem-bomba. Ai, esse cara é maluco, né? E isso é uma coisa etnocêntrica radical, né? No péssimo sentido, tá? Outra maneira de lidar com a alteridade é a gente ter uma visão relativista, né? Pensar, olha, eu lido dessa forma, o outro lida de outra forma. Ok, não tem problema nenhum, né? Agora, também nem sempre é maravilhoso você ser relativista. Eu já dei outros exemplos aqui, né? Em algumas situações, a gente não deve ser relativista, a gente não deve, eu acho, pelo menos, né? Tolerar a cultura machista de violência contra a mulher, por exemplo. Mas isso é uma cultura, né? O machismo é uma cultura, e como cultura tem que ser combatido, né, com o apoio da antropologia. É importante a gente conhecer essa cultura para combatê-la, entendeu? Porque se a gente tratar o machismo como uma doença ou como alguma característica essencialista, não, é uma cultura. É uma cultura que é transmitida de pai para filho, de filho para neto, tá entendendo? Então, a gente precisa cortar isso com educação, com colonialismo, tá? Então, são esses conceitos que eu gostaria que vocês tentassem enxergar no exercício número 2, tá? E quem conseguir fazer tudo no mesmo trabalho também está valendo, tá, gente? Para mim, eu estou sendo bem generosa, assim, bem flexível. O que eu não abro mão?
Não abro mão que vocês usem conceitos da antropologia, 3 conceitos pelo menos, e que vocês citem um trechinho de algum texto que a gente trabalhou para explicar alguma coisa que vocês queiram explicar, entendeu? É só isso. Vocês acham que eu estou pedindo muito? Estou sendo muito exigente? Professora, eu olhei aqui no grupo do WhatsApp, eu vi uma coisa que me deixou um pouco confuso, que para quem não fez trabalhos ainda, tinha que fazer 2 deles. É isso mesmo ou é isso? É exatamente isso? Não, eu estou falando que dá até para fazer um trabalho só, desde que dê conta dessas 2 coisas. Citar algum trecho de algum dos textos que a gente leu, fazer uma citação, né? Fazer uma citação, não no começo da página, assim, só para enfeitar o texto, mas que seja necessária, né? Que seja oportuna no desenrolar do seu texto por alguma razão, tá? Não, a minha pergunta foi do seguinte, por exemplo, não consegui fazer as atividades. No grupo deixou Pode fazer entender que se fizer 2 desses trabalhos, seria o equivalente a fazer os trabalhos que não tinha feito. É isso mesmo? 2 desses trabalhos, desses que estão aparecendo aqui? É. Não, 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 não. Não, não é isso. Desses aqui que está aparecendo, pode fazer só um. É para fazer só um. Ah, tá. Entendi agora. E o outro seria esse da alteridade e tal. Agora, se você conseguir juntar tudo no mesmo trabalho, para mim tá legal também. Agora entendi. Sim. Tá? Gente, olha só, é simples. Vocês podem inventar o que vocês quiserem, tá? O que eu quero, podem até fazer uma coisa, se quiserem fazer assim, conceito de cultura, tá. O que eu entendi que é cultura e dar um exemplo. O que eu entendi que é alteridade e dar um exemplo prático. Também está valendo, tá? E citar um trechinho de algum texto que vocês leram. Eu quero que vocês leem algum texto, tá? Porque não é possível a gente ficar só vendo aula, porque a gente não fala tanto que a educação tem que ser ativa, que o aluno tem que construir o conhecimento, tá. Então, vocês estão muito passivos, vocês só ficam assistindo a aula quietinhos. A Carolina da praia ainda por cima. Fica lá no praião, tá dando muita inveja essa praia, Carol. Tá muito gostosa. Então, parece que tá fresquinho aí. Aqui tá um calor danado. Aí deve estar quente também. Adoro o Caribe, adoro. Vem sempre que puder, sempre que dá, eu tô aqui no Caribe. O vento tá tão bom aí que tá até subindo uma parte do seu braço. Parece Angra dos Reis, parece Angra. Então, gente, a Angra é um Caribe. Então, pessoal, é isso. Eu quero que vocês me mostrem, me demonstrem, da maneira que vocês quiserem, tá? Que vocês aproveitaram alguma coisa dessa disciplina. É isso. Para passar, que é óbvio, né? Para ser aprovado na disciplina, vocês precisam demonstrar que aprenderam alguma coisa dela, que vocês não sabiam antes. Porque se vocês ficarem descrevendo coisas que vocês, assim, sem fazer nenhuma conexão com a antropologia, pegar um trabalho da geografia. Se o Vinícius, por exemplo, ficasse falando só da Guerra do Golfo, interessante, lindo, está bem escrito e tudo, mas o que essa disciplina deu para vocês? É isso que a pergunta é essa, entendeu? O que essa disciplina deu para vocês? Se essa disciplina não deu nada para vocês, se vocês não conseguiram pegar nada dessa disciplina, de novo, de algum lampejo, alguma ideia, alguma coisa, aí como é que vocês vão ser aprovados na disciplina se não tiveram aproveitamento? Entendeu? Mas eu tenho certeza que todos vocês são capazes de fazer isso, né? É só prestar atenção e tudo. Agora, lembrando que eu preciso que esse trabalho seja entregue até semana que vem. Por quê? Porque tem os trâmites da universidade e eu preciso ter um tempo para avaliar, para poder dar a vocês um direito que vocês têm
regimentalmente, que é o direito da verificação suplementar. E aí vão ser umas perguntas mesmo para vocês fazerem. Combinado? Alguém tem alguma dúvida? Quer comentar mais alguma coisa? Professora, eu tenho. Fala, Tamires. Eu estou perdida. Começou super bem, Tamires. Eu quero saber o que está faltando do meu, porque eu fiz o vídeo, a respeito do vídeo, para mim, era para poder comentar em aula. Para mim, não era para escrever. Então, eu acho que está faltando esse texto. Tamires, olha só, você não fez o segundo trabalho também, né? Você só fez o primeiro. Então, porque eu achei que era para comentar em aula, não sabia que era para poder mandar, entendeu? Tem que escrever. Mas desse dá tempo de mandar ainda? Pode mandar ainda. Se quiser, faz o 2 com 3. Junta, faz 2 em 1. Entendi. Porque, assim, eu ia fazer o vídeo. Tinha o vídeo, professora, acho que era daquele primeiro, não era? Mas o vídeo seria para apresentar hoje. Entendi. Né? E aí a gente começou a ficar difícil, aí por isso a gente abortou o vídeo. Ah, tá. Aí, esse daqui que você mandou, tá? O número 2, retomar o primeiro exercício e apresentá-lo em forma de pôster. O que seria esse forma de pôster? Em forma de pôster é um gênero do discurso acadêmico, né? Uma maneira de a gente apresentar, divulgar resultados de trabalhos acadêmicos em encontros científicos. É importante vocês aprenderem a fazer um pôster. Para isso, eu disponibilizei na nossa pastinha um passo a passo de como fazer um pôster. Tá? Tá, então eu posso fazer o texto e posso fazer esse aqui? Esse número 2? Eu faço o texto separado e faço esse daí que eu pego lá da aula do meu filho. Tá, eu não perco essa parte. Não, tudo bem, mas aí olha só, você vai fazer o 2, mas tem que lembrar isso, tem que dialogar com pelo menos 3 conceitos fundamentais trabalhados na disciplina e tem que citar o trechinho de algum autor que a gente leu. Tá. E no caso, como você está juntando o 2 com 3, vai ter que também olhar a questão da alteridade, conceito de alteridade, mas já está aqui no segundo, entendeu? Aí o conceito de alteridade, etnocentrismo e relativismo cultural. Tá. Tá bom? Aham. E aí, quem quiser tiver mais dúvidas, pessoal, pode mandar para mim, escrever, a gente vai conversando. Professora, é o seguinte. Mas Aquele trabalho que eu mandei. Mesmo vai ser. Pode falar, professora. Fala, João. Aquele trabalho que eu fiz, que a senhora até retornou, que eu mesmo senti que eu esqueci de botar, principalmente os pontos da antropologia em si. Eu fiquei muito focado na parte da violência simbólica em si. Mas ainda, do que você leu, do que eu escrevi, ainda dá para aproveitar aquilo ou você acha que seria melhor eu ir para outro ponto? Dá. Não, acho que dá, João. Só que você tem que pegar aquilo que você descreveu e tentar trazer os conceitos de antropologia. Onde é que eles entram ali? Sim, é que eu fiquei muito focado na parte da violência simbólica mesmo. Eu escrevi aquele texto pensando só na parte em si de violência simbólica. Eu acabei esquecendo de fazer o link com a antropologia em si. Mas então, se aquela atividade, se eu refizer ela, ainda dá para... Mas a nossa disciplina... Ih, cara... Claro que dá. Só não podem perder de vista que a nossa... Ai, tem uma filha atrás de uma gatinha aqui. A disciplina é de antropologia. Sim. Tá certo? Então, o objetivo... Na verdade, a disciplina é de antropologia e educação. Então, é isso. Pode tudo, escrever uma poesia. Se você escrever uma poesia e, de alguma forma, com essa poesia, você trazer alguns conceitos da antropologia e dialogar com o autor que a gente trabalhou, está valendo também.
uma letra de uma música, qualquer negócio está valendo. Estou sendo completamente flexível. O que não pode é me mandar uma poesia e pronto. Tá. Entendi. Entendeu? Uma descrição como é que a internet caiu. Tá, gente? Tá. Entendi. Eu acho que provavelmente vou tentar refazer a ideia pegando a atividade 2 e 3 que eu acabei não fazendo e acho que eu ainda não decidi qual das 4 que eu vou escolher ainda, mas tentar fazer um trabalho que reúna as 3 atividades. Tipo, aproveitando melhor. Eu te aconselharia a fazer o 2. Entendeu? Eu te aconselharia a fazer o 2. Sim. Vou deixar até marcado aqui. Você cria um título para o seu pôster, tentar ver uma questão que seja uma questão importante a partir do olhar antropológico naquela série qual é a série do Big Bang, né? Sim, que normalmente todo episódio ele sempre traz uma análise muito fria sobre o que é das relações sociais em si. Tipo, mas sempre uma série de comédia, tipo, é um olhar de alguém que não entende as relações sociais, que sabe o que são as relações sociais, mas não entende elas completamente. Tipo, Olha, dali, João, o que eu acho que pode ter a ver é aquela coisa daquele personagem que eu não sei qual é o nome, que você acha que ele é Asperger. É o Sheldon, ele em si, a série não diz com palavras, mas em alguns momentos eles deixam entender isso. Tipo, eles não são direto ao ponto em relação a isso. Dá uma sugestão, pelo que eu li do teu trabalho, eu fiquei pensando assim, se a gente diz, olha só que interessante, se a gente diz que cultura é compartilhar práticas, e aí você dá um exemplo que eu acho interessante, que é o caso do presente, né? Da Sim, troca tem uma antropóloga, que é a Maria Cláudia Coelho, que ela tem um livrinho só sobre troca de presentes, tá? Isso aí Maria Cláudia Coelho. É uma antropóloga da UERJ, tá? Se você puser Maria Cláudia Coelho e colocar presente, troca de presente, você vai chegar no livro dela. Deve ter algum artigo, algum PDF, você não vai ler o livro dela, mas enfim, fica aí a dica para você pegar alguma coisa na internet. E ela vai trabalhar com um autor chamado Mauss, M-A-U-S-S. Vou escrever aqui, Maurice Mauss. E esse cara tem uma ideia que é muito legal, olha. M-A-U-S-S. Aqui, já peguei aqui para minha copa. Ele tem uma teoria, vou escrever aqui, ó. Teoria do dom e do contradom. E, pelo que eu entendi, é justamente o que o Sheldon não consegue entender. Isso seria um problema grande para o autista, né? Sim. Porque ele não consegue perceber as regras culturais. É justamente o problema dele. Então, como é que essa pessoa, como é que fica a vida cultural de uma pessoa assim? Fica difícil, né? Porque, a princípio, ele achava que o presente... Eu li com muita atenção o seu trabalho, fiquei tentando ver o que podia ter de antropologia ali. Ele, quando ele recebe um presente, ele acha que tem que devolver um outro presente no mesmo valor de dinheiro. Sim. Né? Seria o valor monetário, só que no caso do episódio que eu citei como referência, quando ele recebe algo que seria um valor inestimável para ele meio que funde a cabeça dele. Exatamente. Aí, tipo, tem a cena dele entregando todos os presentes ao mesmo tempo. Pois tipo, aquele negócio, a cultura do americano de comprei uma coisa, se eu não usar, eu retorno. Ele tava pensando em usar esse negócio. Só que quando veio tudo, tipo, já... Sim, mas então,
Aí você eu pensei muito pelo negócio da violência simbólica, desse negócio da troca de presente em si. Eu acho que eu vi um pouco desse. Eu não cheguei a ler, mas eu cheguei a ouvir um pouco desse negócio de teoria do dom e do contradom. Eu vou pesquisar um pouco mais sobre isso. Sim, mas assim, não busca uma coisa, porque assim, com o que você tem da disciplina, tenta trabalhar com o que você tem da disciplina, não vai pegar mais coisas, vai fazer um desafio ficar maior, sabe? Não virar um TCC, por assim dizer. Não é isso, gente, eu quero pouca Sim. coisa. Sabe? Não, tipo, você não virar o TCC, né? Não tem ideia nenhuma, quem está desesperado, não sabe o que fazer, escreve para mim o que aprendeu nessa disciplina, que eu vou ficar satisfeita. Pronto. Sim. Tá bom? Estou fazendo liquidação de final de período. Agora, tem que escrever alguma coisa, né? E tem que articular, isso eu não abro mão. Tem que citar um texto e tem que citar 3 conceitos da disciplina. Disso eu não abro mão. Pode apresentar em forma de pôster, pode apresentar em forma de poesia, do jeito que vocês quiserem. Mas tem que ter essa condição. Tá bom? Combinado, João? E se tiver dúvida, me escreve, que eu tento te ajudar. Pode falar, João. Sim, não, tô concordando. Assim, eu tô vendo ainda o que eu vou fazer ainda, de organizar melhor para. Eu acho que teu trabalho pode ir por aí, sabe? Sim. Tá bom, gente? Mais Tá alguém bom. tem alguma pergunta? Eu vou botar aqui. Professor, Fala. como eu não fiz nenhuma atividade, eu não entendi muito bem a 1 e a 2. Diego, é isso. Tá valendo qualquer negócio, tá? Eu tô tá Como na assim? xepa aqui. Como assim, qualquer negócio? Eu tô liberando geral. O que eu estou dizendo? Assim, se você fizer um trabalho dizendo o que você aprendeu nessa disciplina, tá? E tentando falar de 3 conceitos e citar um artigo, citar ele significa pegar um trechinho de um dos artigos que a gente leu e fazer uma redação, tá? Mas me demonstrar que você aprendeu o que é cultura, o que é alteridade, o que é etnocentrismo e o que é relativismo cultural, está valendo. Entendi. Tá? Para ficar o mais fácil possível. Tá bom. Tá bom? Tá. Então, não precisa nem fazer essas opções aqui. Mas é isso, eu preciso saber se vocês aprenderam essas coisas. A gente trabalhou de tantas formas diferentes, com exemplos dos colegas que fizeram trabalhos, né? A gente socializou, a gente leu uma opção de etnografias, tem muita coisa. Agora, se a pessoa não deu conta de ler nenhum texto, se a pessoa não deu conta de assistir às aulas, se a pessoa não deu conta de ver os vídeos em outro momento, né? E se a pessoa não conseguiu sair dessa disciplina com alguma coisa de diferente, tendo aprendido alguma coisa, se ela não aprendeu essas coisas básicas, esses conceitos básicos, aí fica difícil atestar, né, o aproveitamento dessa pessoa na disciplina. Porque o aproveitamento é isso, né? É você ser capaz de atingir os objetivos que estão descritos no programa da disciplina. No programa da disciplina tem a porção de objetivos que a gente planejou, né? No caso, eu planejei, e não só eu, está na ementa da disciplina, né? Então, se vocês não atingirem esses objetivos, que é entender esses conceitos, aí não tem como aprovar. Mas se vocês conseguirem fazer isso, quer dizer, eu já estou flexibilizando as datas de entrega, né? Porque as datas todas já passaram, tem gente que não entregou nenhum trabalho ainda, então estaria normalmente reprovado, tá? Então, eu estou flexibilizando as datas, estou aceitando que vocês entreguem
adiando mais uma semana para vocês fazerem esses trabalhos. Esse trabalho, estou reduzindo a um trabalho só, né? Mas do que eu não abro mão? 3 conceitos e um artigo. Né? Citar um dos artigos da nossa bibliografia. Escolhe um e cita. E faz uma redação. Nessa disciplina eu aprendi tal coisa, tal. O conceito de cultura significa tal coisa, segundo o autor tal. O Juan já deu a dica. O autor é o da Mata, que explica super fácil. É um texto pequenininho, facílimo. Tá? E outra coisa que eu não aceito, obviamente, é cópia. Né? Não aceito cópia da internet e não aceito cópia de colega também, de trabalho de colega, ou seja, um trabalho honesto, né? Que eu exijo. Não abro mão desse meu ponto de vista etnocêntrico de professora. Tá bom? Mais alguma dúvida? Professora, boa noite. Boa noite. Eu fiz os 2 trabalhos primeiro, os 2 trabalhos anteriores. Peraí. O primeiro trabalho, então, ele não vai valer nota? Gente, O olha relato só, etnográfico? Resultados com nota, eu fico tão triste com isso, sinceramente. Olha só, não, você só precisa fazer esse terceiro trabalho, Abigail. Tudo bem, então. Tá? Eu não estou dando nota para os trabalhos em particular, não. Eu estou dando nota pelo conjunto da obra. Tá? Ah, Conjunto sim. da obra significa isso, se entregou em tempo, enfim, assim. Eu estou dando, para vocês terem uma ideia, mais ou menos, eu estou dando a nota máxima para quem, na data de hoje, já entregou tudo. Entendeu? Essas pessoas ganharam, Sim. Ninguém mais ganha 10, porque só eles fizeram o que tinha que ser feito. Né? A partir de agora, vocês vão ganhando menos pontos. É um pouco essa lógica que eu estou fazendo. Tá? Tudo bem, obrigada. Valeu. Mais alguma consideração? Alguma dúvida? E estou disponível aí para tirar dúvida de vocês particulares que vocês queiram. Né? Quem quiser trabalhar, né, no sentido de, estou querendo melhorar aqui, estou querendo ver isso, professora, me ajuda, tem algum texto? Acho que ninguém vai querer fazer isso nessa altura do campeonato. Mas se alguém quiser, pode contar comigo também. O que eu estou pedindo para vocês é muito simples. E o Vinícius disse que tem um texto que faz uma apresentação boa desses conceitos também, né? Agora, é isso, se usar tem que citar direitinho, se copiar da internet sem citar, não vale. Evidente, né? Vocês estão na universidade. Ok, gente? Então, tá bom. Então, a gente se encontra na semana que vem? Sim. Sim. Tá bom. Boa noite para vocês, então. Beijinho. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Boa noite, professora. pessoal.